A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em mais um dia de podcast. Hoje a gente está gravando num sábado, já está um pouquinho escuro, né? Estou aqui com a minha convidada, a Adriana, tem uma história impactante, eu gosto muito de ouvir ela falar de Deus. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Esther. Esse podcast de hoje é a graça do Senhor, né? Sobre a minha vida mesmo. Amém. Hoje, a história de hoje não é diferente, é uma história que eu tenho certeza que vai mexer muito com você. A Adriana, ela tá aqui, vai contar pra gente, né? Eu não vou falar nada, não, vou deixar ela falar. Mas, assim, por alto, assim, Deus entrou na vida dela, mudou a história dela, né? Eu vou fazer suspense. Vamos lá, Adriana, conta pra gente quem é a Adriana? Quem é a Adriana? Conta pra gente. Você já tá chorando, Adriana? Não, né? Ai, meu Deus. A Adriana não economiza lágrimas. Eu lembro que esses dias eu falei assim pro meu marido, eu gostaria tanto de falar de tudo que Deus tem feito, mas sem chorar tanto. E aí ele falou algo muito importante, ele falou, você chora porque você sabe de onde Deus te tirou. Amém. Você sabe exatamente o que ele fez, e é isso, sabe? Quando você me convidou para esse momento, eu falei, Senhor, só o Senhor, porque isso é muito especial. A minha vida poder ser um instrumento para a glória dele. É muito especial isso, porque num momento como esse tem pessoas como eu estive um dia, tendo a vida usada para o diabo. E hoje eu poder ser um instrumento para a glória dele, para mim é muito especial, é muito importante mesmo. Amém, glória a Deus. Olha, a gente tá gravando aqui hoje, a gente teve um dia muito corrido. A Adriana, ela faz parte da equipe. A gente tinha marcado de fazer o podcast hoje, aí apareceu uma reunião hoje muito importante. Eu falei, Dri, vem, me ajuda a organizar aqui, preparar a reunião, depois a gente grava o podcast. Acho que agora já é mais 6 horas e a Johanny hoje tá me ajudando. Quantas horas é, Johanny? 6h35. 6h35, né? A gente nunca começou a gravar um podcast tão tarde, embora hoje tá muito quente aqui. Mas nós estamos aqui e vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus. Sim. Amém? Adriana, hoje eu quero que você se apresenta, fala quem é a Adriana hoje, para as pessoas poderem te conhecer, e aí a gente vai falar depois da tua história, da tua trajetória. Tá. Hoje eu estou com um pezinho nos 37 anos, eu tenho 36 anos. Logo, próximo mês faço 37. E sou casada pra glória de Deus. E o Senhor, ele teve muita misericórdia, assim, ao me apresentar ao meu esposo. Meu esposo, ele faz parte do meu testemunho. Ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Eu tenho uma filha linda, Ana Vitória, tem 7 anos. Um presente que Deus me deu, que era algo que eu falava que eu nunca queria ser, era mãe. E aí chegou no momento que eu senti essa necessidade. E a Ana Vitória, ela veio pra mudar completamente a minha vida, porque foi daí que eu realmente me tornei uma pessoa responsável, porque eu queria viver como se o amanhã não existisse. Depois que a Ana Vitória veio, eu coloquei meu pé no chão e comecei a ver o mundo numa outra ótica. Sou empresária, sou serva do Senhor, e todos os dias eu tenho falado, Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, me usa. Estou aqui para que o Senhor possa me usar. E eu estou muito feliz assim, com tudo que Deus tem feito na minha vida, porque foi uma oportunidade que Ele me deu de voltar para a presença dele, do lugar que eu nunca deveria ter saído. Olha só, então você que está afastado, você que está distante da presença do Senhor, precisa ouvir esse testemunho, né? Você que está pensando em parar, em desistir, você que tem algum vício, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Deus transforma vidas. E hoje eu vejo, né? Eu não conhecia essa Adriana dessa outra fase que você passou, conheço a Adriana de hoje e eu vejo uma visão de reino, né? Uma visão de servir, que é o que, assim, pra mim, eu me inspiro em você. Deus, essa questão de servir, eu sou, assim, encantada com essa sua questão de... Hoje você fala muito, assim... lá no mundo eu fazia isso, então também preciso fazer isso agora para Deus, eu preciso me entregar. Então, como que é isso? O que lá no mundo, o que aconteceu na sua vida? Porque você disse que se afastou e voltou, né? Uhum. Você, conta pra gente, como que é isso? A sua questão de você ter aceitado Jesus, ter afastado, ter se convertido. Uma coisa assim, que eu vejo muitas pessoas colocando dificuldade em servir. Nós somos filhos do Senhor, somos filho dele, mas nós somos servos. Nós fomos chamados para servir. E quando falamos hoje, no mundo que vivemos, servir, as pessoas elas querem servir
mas do jeito delas. Por exemplo, eu tenho um pastor que eu louvo a Deus pela vida dele. A minha pastora eu amo demais. Pastor Natal e pastora Nídia são pessoas das quais eu olho para eles e eu falo, Senhor, me ensina a servir. Como eles servem, porque servem com amor. Agora há pouco eu estava conversando sobre a minha pastora, né? Que ela é perfeccionista naquilo que é do Senhor. Então faz com capricho, faz com amor. E as pessoas hoje, elas querem servir. Porém, se ela se identificar com aquele trabalho. E quando o Senhor nos chama, Ele vai nos usar na área que Ele quer. Ah, eu quero servir o Senhor assim. Se não for assim, eu não quero. Então você não quer servir ao Senhor. Você quer andar segundo a sua direção. E no mundo eu fui muito usada pelo diabo. Sentei em mesas de bares, na prostituição, homens, me relacionei com muitos homens. Eu trocava de homem como se troca de roupa. Então, a minha família, ela não me levava a sério, vamos dizer assim. Sabe quando você não leva uma pessoa a sério? Porque eu não levava ninguém a sério. Então, quando eu chegava com mais um na minha casa para apresentar, minha família não levava muito a sério. Então, eu fui muito usada pelo diabo no mundo. Eu sei o quanto eu fui usada. Só eu e Deus sabemos. Só eu e Deus sabemos o quão eu fui escrava. Hoje não, hoje eu sou filha, hoje eu sou serva. Por que eu não vou me disponibilizar para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Né? É tão caro servir o diabo. A alma é o que ele vai levar. E o Senhor vai fazer o quê? Salvação. Olha que prazer poder servir ao Senhor. Isso é lindo. Amém, glória a Deus. Mas você acredita que você deve ser moldada, tratada para hoje ter essa visão, esse entendimento que você tem? Muito. E o Senhor me quebrou mesmo, sabe? E exatamente nas áreas que eu deveria ser quebrada. Eu desde criança, eu congregava, eu fui criada com a minha avó desde 2 dias de nascida, um joelho que se dobrou muito pela minha vida, e eu quero falar para você que talvez está orando por alguém, por um irmão, por um esposo, por uma filha, por alguém que você ama há anos e você, ao seu ver, não vê resultado. Eu quero te dizer que nenhuma oração volta vazia, porque a minha avó, ela não me viu servindo ao Senhor. A minha avó faleceu com 90 anos e ela não me viu vivendo a promessa sendo cumprida na minha vida. Mas mesmo ela não vendo, a oração gerou frutos dos quais hoje eu vivo na presença de Deus. Olha a importância de uma oração, Esther. Só que em meio àquilo que alguém está orando por outra pessoa, por libertação, por um casamento, por alcoolismo, por prostituição, seja lá o que for, ela quer no tempo dela. E ela desiste. Só que o Senhor, Ele não desiste. A minha avó faleceu. E Deus, Ele é o Deus do ontem, do hoje, do amanhã e eternamente. E as orações dela gerou frutos, dos quais me trouxe hoje para estar viva. Glória a Deus, lindo, né? Muito lindo. E aí eu, desde criança, minha avó me levava pra igreja, então eu tava ali na escola dominical, eu bem criança, brincando no quintal, minha avó sempre lendo a Bíblia, minha avó parou de ler a Bíblia depois que ela teve muitos problemas com catarata e não enxergava mais. Aí o que ela fazia? Colocava, na época, CD nos sonzinhos que tinha pequenininho e eu ouvia. Eu lembro que uma vez eu fui visitá-la, ela morava no estado do Pará, e eu dei de presente para ela esse sonzinho. Foi a coisa mais linda, algo tão simples, e não era uma coisa cara. E ela estava sem, porque naquele momento ela não podia ler a palavra, ela não enxergava mais, mas ela queria ouvir e queria adorar o Senhor do jeito que ela podia naquele momento. Quantas pessoas hoje enxerga, fala e não pega sequer a palavra para ler um versículo? Uhum. Né? Então, assim, eu cresci vendo a minha avó, ia com a minha avó. E aí foi quando começou, com 13 anos, eu comecei a beber. 13 anos, uma criança. E sabe quem que me deu o meu primeiro copo de cerveja? Meu pai. Nossa. Isso é muito sério, gente. A responsabilidade não foi do meu pai. Porém, ele é a autoridade sobre a minha vida. Meu pai não me criou. Meu pai, eu fui criada com a minha avó, então ele vinha de um ano em um ano. Ele não foi um pai presente. Para ele era o máximo, a filha dele bebendo com ele. Mas eu era uma criança, eu tinha 13 anos. E foi quando tudo começou. Então eu saía com as amigas, bebia cerveja. Então eu comecei a beber muito cedo. Com 14 anos, vim para Goiânia. Você era de onde? Pará.
Pará. Estado do Pará. Uhum. Aí com 14... Até 13 anos, de 13 para 14, morei no estado do Pará. E eu era muito custosa, muito custosa. E Deus, ele é tão lindo que eu não fui criada com a minha mãe biológica, mas Deus me deu duas mães. Ele me deu porção dobrada. A minha avó, que foi a minha mãe desde que eu nasci, e uma tia, da qual dobrou muito o joelho para orar pela minha vida. Muito, muito. Pagou um alto preço. Me tratava como filha, me trata até hoje como filha. E eu vim morar em Goiânia. Quando eu vim, ela falou exatamente assim, ó, você vai vir morar comigo, mas você vai ter que trabalhar e estudar. Você vai ter que ter compromisso. E foi maravilhoso, porque eu adquiri uma responsabilidade de ajudar ela em casa com 14 anos, mas aí eu era independente. Aí sim, eu muito nova, com 14 para 15 anos, já comecei a fazer Nessa tudo. época, sua avó ainda estava viva, que orou por você. Estava viva, minha avó estava viva, lá no estado do Pará. E ela orava por você, fez, né, você crescer no caminho do Senhor e viu esse seu afastamento da presença de Deus. E aí eu fiquei muito custosa. Vivi uma fase, assim, de aborrecência terrível. Porque, assim, tem mães agora nos assistindo, quando eu falar, eu vou olhar pra essa câmera, mas Sim. eu vou pedir pra você deixar um recado pra quem tá naquela câmera ali, toda vez que você olha e se refere pra aquela ali. Porque tem muitas mães, inclusive esse tempo eu pedido muita oração, de mães que estão desesperadas, que criaram o filho dentro da igreja, mas que hoje estão afastados. Deus faz, não faz? O Faz. que você tem pra dizer pra essas mães, olhando pra aquela câmera? Não ali? pare. Não pare de orar. Aos seus olhos, você pode não estar vendo nada, mas no mundo espiritual está acontecendo algo. Não para de orar. Ele pode chegar, ela pode chegar bêbada, talvez seja usuário, talvez seja uma garota de programa, não importa quem é a pessoa que você está orando, talvez é o seu marido e você não acredita mais que vai haver uma mudança. A sua função é orar. A minha avó e a minha tia e outras pessoas também oraram muito pela minha vida. E essas orações, Esther, eu não tenho dúvida nenhuma, foi o que fez com que eu tivesse vida hoje. Se você não acredita por você, vai na palavra. Declara a palavra, acredita na palavra, coloca nas mãos do Senhor, fala, Espírito Santo de Deus, vai lá onde Ele está agora, seja numa boate, seja na rua, seja num bar, vai lá, Espírito Santo, faz o que eu não consigo fazer. E você vai contemplar o milagre do Senhor, porque Ele faz. E o constranger dele é lindo. Amém, É lindo. glória a Deus. E aí você veio pra Goiânia e ficou na fase de revolta. Fiquei, aí eu já tinha um pouquinho mais de responsabilidade profissional, eu trabalhava, ajudava minha tia, mas era custosa. Aí comecei a namorar, conheci o mundo aí de namorados mesmo, saía com um, saía com o outro, fui morar sozinha com 17 anos, porque eu morava com a minha tia, e eu tinha uma prima que nós duas brigávamos demais. Meninas, né? Meninas de tudo. E eu falei, tia, deixa eu morar sozinha? E eu tinha minha responsabilidade financeira, ela falou, pode. E ela que organizou tudo. Ela me ajudou a comprar móvel, porque eu não tinha nem nome. Conversou com a dona da casa. E aí eu comecei, realmente. E uma coisa que aconteceu muito cedo comigo, Esther, era impressionante. O quão o espírito da pombagira trazia homens fáceis. Muito fácil. Então, assim, quando uma pessoa, ela está vivendo dois caminhos. Ou é do Senhor ou do inferno. Ou é da verdade ou é da condenação. Então, eu tinha uma facilidade. Só que essa facilidade, ela me custou caro, Esther. Porque lá na frente eu tive que arcar com tudo aquilo que eu semeei. E aí, continuei nessa. Depois arrumei um namoradinho que era da igreja. Namoramos, nos casamos. Eu tinha 18 anos. Só que era um relacionamento que ele era bastante ciumento. E ele era novinho também, eu também novinha. Fiquei 2 anos na igreja. Falei, isso aqui não é pra mim, não. E comecei a sentir vontade, assim, gigantesca de ir pro mundo. Falei, não vou aguentar isso aqui, não. Separei, sem juízo nenhum. Os meus pastores sentaram, conversaram, eu falei, não, fui pro mundo. Aí sim, eu vivi uma fase pesada de bebida. Eu bebia uma garrafa de uísque sozinha. Nossa. Eu saía com amigos de bares. Eu sentava 3 horas na tarde num bar e eu saía 6 horas da manhã. E era tudo muito rápido, tudo muito fácil. Onde eu ia, tinha um homem atrás de mim. Não era eu.
Eles não queriam a Adriana, não era eu. E era tudo muito fácil. Então, quando o diabo dá, é tudo muito fácil. Por que muita gente hoje não suporta servir ao Senhor de verdade? Porque nós precisamos abdicar dos nossos desejos, da nossa vontade. Porque não faz sentido eu falar que eu sirvo a Cristo sendo a mesma Adriana. Não é verdade. Não tem como a árvore do pecado gerar fruto de santidade. Então, para que eu venha de verdade servir o Senhor, eu preciso tirar tudo aquilo que não vem do Senhor, para que eu venha me encher do que vem do Senhor. Então era tudo muito fácil, né? Então eu estava aqui, do nada eu conheci alguém que já me levava para viajar, que me dava roupa, que me dava calçado. Então eu vivi uma vida de ostentação natural. Ninguém conseguia entender. As minhas primas falavam, como é que você consegue? Eu falava, eu não sei. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Porque o prato que o diabo oferece vem muito enfeitado. E ele vai cobrar esse prato. E é caro, isso é? E aí eu saía pras baladas. Por exemplo, eu estava aqui, eu ia pra Caldas Novas. Aproveitava. Ia pras melhores baladas de Goiânia, onde todo mundo queria ir. Eu ia sem gastar R$1. Quando eu voltava, eu sentia uma angústia tão grande. Enquanto eu tava lá, tava tudo bem. Eu dava risada, todo mundo achava que eu era feliz, tava tudo lindo. Mas quando eu abria a porta do meu quarto e passava pela porta, uma angústia, um vazio, uma opressão. E eu quase não ficava em casa. Eu saía todos os dias, de segunda a segunda, de segunda a segunda. Eu não ficava em casa, porque eu buscava me preencher. E é isso que muitas pessoas hoje, elas tentam se preencher em carreiras, dinheiro, conquistas aqui da terra, não que não tenha que buscar, mas se for com o intuito de preencher, vai se frustrar. Porque existe um espaço dentro de nós que só a presença do Senhor, só o amor do Senhor preenche, nada mais. E aí eu lembro que eu voltava e me batia aquela angústia, era uma tristeza tão grande, tão profunda, só que eu não entendia. Eu falava, gente, eu acabei de chegar de viagem, gente, eu acabei de ganhar roupa, acabei de ganhar celular, acabei de ganhar computador, acabei de ganhar isca, que tristeza é essa? Eu não tenho problema, eu pensava, né? Eu não tenho problema. De onde vem essa tristeza que invade meu coração? E eu tenho uma tia muito querida, ela é minha tia mais velha. Um dia, eu não me lembro com qual idade isso aconteceu. Nós estávamos conversando e ela falou assim, filha, sabe aquele dia que você tá muito triste? Ou com medo? Ou apavorada? Quando você se sentir assim, você vai lá no Salmo 121 e lê ele. E aí eu decorei ele. E eu chegava bêbada, bêbada, bêbada. Começava a chorar e começava. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Porque eu tinha a sensação que eu não cabia em lugar nenhum. Mas eu não entendia de onde vinha esse sentimento. Era a falta da presença de Deus na minha vida. Porque nenhum homem, nenhuma viagem, nenhuma roupa, nenhum calçado, nenhum passeio no shopping. E eu era aquela que, por exemplo, eu tinha uma amiga, vamos que eu pago. Porque o dinheiro pra mim era fácil. Sempre foi muito fácil. E sempre é muito fácil quando o diabo entrega. É muito fácil. Por quê? Porque a minha salvação é impagável no mundo. Porque a minha salvação ela já foi paga por Cristo na cruz. Então é por isso que ele oferece essas facilidades. Mas essa facilidade lá na frente, ou quando a trombeta tocar, ou quando a vida aqui cessar, porque depois que a vida na terra cessou, já não tem mais o que fazer, aí é a hora da conta chegar. Porque é uma alma. O preço de uma alma é incalculável. Incalculável. E aí eu ligava pra minha tia e falava, bêbada, Esther, bêbada, mas assim, eu tinha passado, às vezes eu passava 2 noites, virada, bebendo. E eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, que eu nunca usei nenhum tipo de droga, exceto álcool, que é uma droga. Mas eu nunca fumei, eu nunca cheirei, nunca. E eu tenho plena certeza, se eu tivesse usado alguma droga, eu teria me tornado uma moradora de rua. Porque eu sempre fui muito intensa. Você se entregava para aquilo. Eu vivia o hoje como amanhã, como se o amanhã não fosse existir. Eu era muito intensa. E hoje eu olho, eu falo, Senhor. E várias amigas me ofereceram.
Eu falava, não. Eu pensava, eu via minhas amigas que cheiravam na balada. Elas ficavam com os olhos gigantes. Eu pensava, meu olho já é enorme. Imagina, não, vou ficar assim não. Eu via os trejeitos delas que iam mudando. Eu pensava, eu não quero ficar assim. Aí eu via minhas amigas que fumavam maconha. Ficava lesada. Aí eu, não, ficar lesada não serve. Então eu via defeito. Eu acho que Deus permitia eu ver essas coisas, mesmo bêbada. Eu falava, isso não é pra mim. E graças ao meu Senhor, eu nunca usei nada de droga, exceto álcool, que sabemos que o álcool é uma droga e vendido assim a toda esquina, né? E aí eu chorava, ligava pra minha tia e falava, tia, ora por mim. Sabe por quê? Porque quando você conhece o Senhor, você sabe que o único lugar que você tem paz é com Ele. Por mais que você esteja longe da presença, você sabe que o único mesmo que vai dar paz é Ele. Aí minha tia falava assim, você não tá precisando de oração, você tá precisando de voltar para a presença de Deus. E era realmente o que eu precisava. E isso foram anos. Muitos anos. Essa intensidade eu vivi dos 20... Antes eu vivi um pouco, mas a fase pior mesmo foi dos 20 aos 25. Foram 5 anos terríveis. Terríveis. Mas você não tinha força nesse tempo de ir pra igreja, né? Você sentiu vazio, sua tia falava, você pediu oração. O que acontece que você não consegue ter essa força? Porque você sente uma necessidade, um vazio, mas não consegue ir pra igreja. Tem muitas pessoas assim. Muitas pessoas. Parece que você não vai caber lá. E um outro fator, que quando você conhece a palavra, você sabe que é verdade. E eu sempre tive muito medo de profeta. Eu pensava, meu Deus, se eu passar vergonha lá, né? Então, assim, pessoas da minha família, eu já vi coisas sobrenaturais. Pessoas usando essa minha tia, que é minha tia Eva, minha mãe do coração, eu já vi Deus usando ela de forma, assim, sobrenatural na minha vista. Aí, voltando um pouquinho essa fase dos 20 anos, teve uma época que eu fiquei bem depressiva, do nada, e ninguém sabia. E eu morava num prédio que tinha 24 andares. E eu morava no 23. E eu passei uma fase que eu tava tão oprimida que eu falei, eu não quero viver mais não. Eu não tenho sentido. Porque a vida sem Cristo é sem sentido. Ela não tem sentido mesmo. E um dia a opressão tava tão grande que eu falei, eu vou me matar. Eu vou pular do prédio. E é um prédio de 24 andares. Que várias pessoas já se suicidaram nesse prédio anos atrás. Hoje tem uma proteção, mas antigamente aconteceu isso várias vezes. E eu liguei pra dona do apartamento, pedi pra ela deixar a chave, que eu precisava ir lá. Meu Deus. E eu cheguei no escritório que eu trabalhava. Eu trabalhava num escritório. E o telefone da recepção tocando, e não parava de tocar. E eu tentava abrir, não conseguia. E atendi, falei, oi, era minha tia. Ela falou, a sua vida é do Senhor, você é minha filha e você não vai se matar. Naquela noite, minha tia sonhou comigo sentada num banco numa praça. E a morte vinha me buscar. E ela viu os demônios mesmo. E aí no sonho ela falou assim, Senhor, eu não tenho força, mas eu preciso guerrear, me ajuda. Coloca uma arma poderosa na minha mão. Ela falou, Adriana, você já viu uma bazuca? Eu falei, não, Deus colocou. E eu não tinha força, mas na hora que essa arma foi na minha mão, eu levantei os 2 braços. E eu metralhava eles. Eu metralhava. Hoje eu acordei. Eu me levantei, que eu não aguento levantar os braços. Porque eu passei a noite guerreando pela sua vida. A sua vida é do Senhor. E o diabo não vai levar. E aí, nisso, ela trabalhava com uma psicóloga, que eu comecei a fazer tratamento, e eu não tinha contado pra ninguém, então ninguém sabia. Eu tava nessa fase intensa da balada. Ninguém sabia disso. Ninguém fazia ideia do quão triste eu tava, se eu estava vendendo sorrisos, né? Uma falsa alegria. Tem pessoas que estão nas baladas, nessa intensidade que eu vivi, querendo ser preenchido. O que eles precisam? Do nosso amor. De amar a alma deles, amar a vida deles e orar por eles. Porque muita gente fala, mas eu chamo fulano para ir para a igreja e não vai. Não tem força, Esté. Não tem força. O mundo espiritual é muito real. A gente vê muitos crentes vivendo num momento que quer levar tudo no natural. Eu acho que o espiritual nunca teve tão forte a guerra do reino contra as trevas. Então, o que nós precisamos fazer?
guerrear por essas almas. Porque existem almas que estão sendo levadas para o inferno. E cabe a nós levar a palavra do Senhor para que eles conheçam. Ah, mas ora de novo, chama de novo, manda um louvor de novo. Porque não está na nossa mão o tocar, está no Espírito Santo. Mas a nossa vida tem que ser o instrumento para que o Espírito Santo toque. Seja num louvor, num versículo, num convite. A nossa função é trabalhar para o Rei. Amém, glória a Deus, muito lindo, né? A sua tia, né, Deus tocar na vida dela, ou seja, Deus estava cuidando de você já. Nos detalhes. Nos detalhes. Nos detalhes. O propósito que ele tem na sua vida, né, através de tudo que estava acontecendo, ele estava vendo tudo, né, e ele cuidou. E uma coisa que eu olho assim, sabe, eu todo dia eu falo, Senhor, obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu, porque por várias vezes, eu saía com amigos extremamente bêbados que nós não lembrávamos como nós chegamos em casa. Então, assim, por várias vezes, acidente de carro, vários fatores, sabe, já aconteceu de eu ter certeza de hoje eu não iria passar, mas mais uma vez Deus me guardou. Quem me guardou? O Senhor. Através de quem? De vidas que oravam pela minha vida. Então, a oração, ela tem muito poder, muito poder. Enquanto nós estamos aqui no natural, buscando o espiritual e achando que a gente vai ver tudo como se fosse uma receita de miojo, não é assim. É preço, é busca, é dedicação, é amor às almas. É o que nós precisamos ter. Amém, glória a Deus. E aí você ficou esse tempo afastada? Fiquei afastada. Quando eu completei 25 anos, eu falei, eu preciso mudar de vida. Não dá pra viver mais assim. O que realmente te deu, assim, esse start? Cansaço, eu não aguentava mais ir pra bares, eu não aguentava mais ir pra balada, eu não aguentava mais passar as noites do mesmo jeito. A balada que eu ia na segunda, na terça, e eram as mesmas, sabe? Então eu tinha as minhas amigas, das quais nós íamos nas mesmas, então foi me batendo um cansaço. Falei, gente, eu já tô com 25 anos, vou viver assim até quando? Só que eu quis fazer o certo de forma errada. Quis fazer o certo de forma errada. Conheci uma pessoa, essa pessoa era comprometida e eu me envolvi com essa pessoa. Me apaixonei por essa pessoa. Na época que você queria quietar? Queria quietar. Me apaixonei por essa pessoa. Essa pessoa já estava em crise, mas ela ainda tinha alguém. Me apaixonei completamente por essa pessoa e foi algo assim, muito, nossa, paixão avassaladora, tal, uma intensidade. Eu sempre fui muito intensa. E aí, vivi com essa pessoa 5 anos e meio. Só que o relacionamento foi se tornando muito abusivo. A conta foi começando a chegar. A conta foi começando a chegar. Tive uma filha, decidi ser mãe. E aí que o trem ficou feio mesmo. Que nem dizia minha avó, aí que o caldo entornou. E aí, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeitinho. Ah, mas Deus me ama. Ele me perdoou tantas vezes. Para Deus, o certo é certo e o errado é errado. Pecado, ele é pecado. E eu comecei errado. E Deus não abençoa o que começa errado, isso é fato. Me separei desse relacionamento de 5 anos e meio. Aí eu comecei a viver a olaria. Aí o Senhor me levou pra olaria. E Ele me quebrou. Me quebrou. Sabe onde que Ele me quebrou? Onde eu precisava ser quebrada. Porque Ele sabe exatamente onde tocar, como tocar e que intensidade. Eu acho isso incrível. E aí eu costumo falar que eu saí do luxo pro lixo. Aquela menina que saía, gastava R$2.000 numa tarde no shopping, que tinha todas as roupas, que viajava para onde queria, que fazia a viagem que queria, se deparou numa situação que não tinha R$20 para comprar um pacote de fralda para filha. Porque alguém chorou para que eu tivesse um relacionamento com ele. E Deus, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Eu vivi isso, Esther. Deus, Ele nos perdoa. Mas nós temos que arcar com as consequências das nossas ações. E aí, eu era orgulhosa. Hoje eu vejo que eu era orgulhosa e Deus quebrou meu orgulho. Eu não tinha dinheiro pra nada, pra nada. Eu olhava pra fruteira, tinha uma banana pra minha filha. E ela tinha 1 aninho de idade. E eu falava, meu Deus, a Ana Vitória vai acordar e só tem aquela banana. Minha irmã ligava, maninha,
acabei de transferir R$100, compra alguma coisa pra Ana Vitória. E eu tinha vergonha, porque a minha irmã, outra vida que orou muito pela minha vida, minha irmã cristã, eu pensava, nossa, minha irmã vai falar, tá vendo? Por que você vai fazer isso? E ela nunca fez isso, nunca fez isso. Foi quando eu voltei a congregar, na igreja da minha irmã. Eu ia, a igreja dela é desse tamanhozinho. A glória é gigantesca. É uma igreja que eles trabalham muito com libertação. Muito lindo o ministério. Hoje a minha irmã é pastora nessa igreja, na época não. Eu não tinha força. Sabe o que ela fazia? Vou passar e vou levar você e a Ana Vitória pra igreja. E aí as coisas foram doendo, foram apertando. E o Senhor me levou para vender sanduíche natural na rua. Para mim foi uma humilhação muito grande. Só que não teve nenhum dia que eu falei assim, ó, Senhor, por que eu tô vivendo isso? Porque eu sabia. Eu sabia que era um acerto de contas. Não é porque o Senhor estava me punindo, mas Ele nos dá o livre-arbítrio. E o meu livre-arbítrio fez com que eu plantasse frutas amargas para colher. Frutas amargas. E eu chorava. E aí eu lembro que um dia eu cheguei e falei assim, Senhor, eu quero uma chance. Eu tô te pedindo só uma chance para fazer diferente. Deixa só mais uma vez. Eu só preciso de uma oportunidade de trilhar caminhos diferentes, de viver diferente e de fazer diferente. Eu não quero ser a Adriana que eu fui até aqui. Me dá essa oportunidade. E eu ia nessa igreja da minha irmã, e aí o Senhor usava a minha irmã, usava o pastor dela, a pastora, outras pessoas, e falavam as mesmas coisas. Falavam assim, o Senhor vai abrir uma porta sobre a sua vida, vai passar. Eu pensava, eles estão falando só para me consolar. Quando é de Deus, não é consolo, é promessa, e a promessa se cumpre. Se cumpre, é lindo isso. Mas o Senhor precisava me moldar. Eu precisava ser moldada. Eu precisava ser outra Adriana. Eu precisava ser quebrada para ser reconstruída. Porque quando quebramos algo, aquilo ali quebrado não vai ser preenchido, não vai ser usado, não vai ter valor, não vai ser instrumento. E eu chorava. Pela segunda vez me veio o pensamento. Teve um dia que foi tão difícil. Eu fazia sanduíche natural para vender na rua. Uma grande amiga minha me passou a receita e eu comecei a vender. Aí eu fui sair para vender no sol quente. Eu tava dessa finurinha, abatida. O ar aqui dentro tava destruído e era nítido no meu rosto. Eu só chorava. Nessa época eu só chorava. Eu sou chorona. E eu só chorava. Minha irmã passava lá em casa, final do dia, todo dia. Todo dia minha irmã foi assim, um instrumento muito grande na minha vida. E ela falava, maninha, e conversava comigo. Minha irmã é bem calma, bem tranquila. E aí um dia eu fui sair pra trabalhar, cortaram minha energia. Porque ou eu pagava a água, ou eu pagava a energia. Nossa. Aí cortou a energia. Aquilo me bateu um desespero, mas foram as junções de vários fatores daqueles dias. Minha filha passava aperto, não tinha dinheiro pra fralda. Eu não passei fome, não passei. Passei necessidade de básico. E a minha irmã foi um instrumento que Deus usou na minha vida para me abençoar. E minha irmã não é rica, não, é muito trabalhadora, graças a Deus. E me ajudou muito, ela e as minhas sobrinhas e meu cunhado. E aí, falei, Senhor, Mirela, vai pra... Minha sobrinha que olhava minha filha, vai pra casa, vai pra sua casa, porque não tem como vocês ficarem sem energia. Elas foram, eu entrei pro meu quarto. E eu rasguei meu coração na presença de Deus. E eu tinha pensado o seguinte, eu vou mandar a Ana Vitória pra casa da minha irmã. Eu vou colocar uma corda aqui, porque eu não aguento mais viver isso. Eu acho que Deus não me deu a oportunidade, não vai me dar, por tudo que eu fiz. O que eu tô pagando não é porque Deus é ruim, é porque eu plantei. E eu acho que Ele não tá me ouvindo. E eu me ajoelhei, e eu acho que eu nunca fiz uma oração tão sincera, sabe? Eu acho que eu nunca me derramei na presença de Deus como esse dia. Com a pouca força que eu tinha. Eu falei, Senhor, eu não dou conta mais.
eu cheguei no meu limite. Eu entrego os pontos. Eu preciso ouvir a tua voz hoje. E não pode passar de hoje. Porque eu cheguei no meu limite. Eu não consigo dar mais nenhum passo. Eu preciso ouvir tua voz. Eu não tô diminuindo o que o Senhor faz na igreja da minha irmã. Mas eu quero ouvir tua voz através de alguém que eu nunca vi. Que não conhece a minha história. E não faz ideia o que eu tô passando. Eu preciso. E sem a tua voz eu não volto pra casa hoje. Porque eu não quero tirar minha vida. E eu realmente não aguentava mais. Fiz meus sanduíches, coloquei na caixinha, fiz meus olhos desse tamanho de tanto chorar. Passei com aquele sorrisão, ninguém imaginava porque eu estava de óculos pretos. E eu ficava atenta. Passava uma pessoa, Deus vai falar comigo. Eu tinha certeza, porque eu tinha certeza que eu não aguentava mais. E eu fiz todo o trajeto, Esther. Subi, e era bem distante o trajeto que eu fazia para vender os sanduíches natural. Eu puxava 2 caixas desse tamanho de isopor, uma lotada de sanduíche e outra de suco. Vendia suco e sanduíche. Um sol quente. Aquilo ali para mim doía. Aí, fiz todo o meu trajeto, voltei. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor não usar ninguém pra falar comigo, eu vou sentar na calçada da minha casa. E eu não entro pra dentro de casa enquanto eu não ouvir tua voz. Quando eu viro a rua da minha casa, para um carro do meu lado. Desce um vidro, um motorista na frente e uma moça atrás. Ela olhou pra mim com um sorrisão e falou assim, moça, o que você vende nessas caixinhas e você é tão bonita assim? Eu usava um macacão todo rosa e plotei as caixinhas todas de rosa. Era o meu marketing, vamos dizer assim. Falei, eu vendo sanduíche natural. Nossa, eu quero. Falei, olha, eu não tenho nenhum aqui na caixa, mas lá em casa tem um pouquinho de patê. Então, o que aconteceu? Sobrou um pouquinho de patê. Como cortaram a minha energia, eu peguei 2 potinhos e coloquei no congelador, porque ele tem que estar resfriado. Né? Ela falou, eu quero. Tá vendo aquela casa? Me apontou uma casa bonita que eu nunca tinha prestado atenção na rua que eu morava. Eu moro lá, me passa seu WhatsApp que eu vou te falar quantos que eu quero. Olha como Deus é Deus de detalhes. Tá bom, fui pra casa. Só que meu coração tava tão leve. Quando eu olhei pra aquela mulher, sabe quando tem uma criança dando birra no chão, se esperneando e chorando, e o pai e a mãe vai lá, pega, faz isso aqui, a criança acalma. Eu tive essa sensação. Como se o meu pai tivesse me pegado e aquele pavor, aquele choro, aquilo tudo tivesse se acalmado. Eu esqueci do que eu tinha pedido pra Deus, ouvir a voz dele. Esqueci. Cheguei em casa, né? Ela me mandou, moça, nunca vou esquecer. Eu quero 4 de frango e 3 de atum. Tá bom, fui montar. Quando eu terminei de montar, o patê acabou. Falei, meu Deus. Aí fui contar. Deu 4 de frango e 3 de atum. 7 sanduíches. Falei, ai, glória a Deus, né, meu dinheirinho. Fui lá levar pra moça. Ela abriu o portão. Falou, entra aqui. Eu entrei. Uma paz. Casa de servo é diferente. A casa de quem serve a Deus o ar é diferente. A atmosfera é diferente. Uma paz tão grande, gostosa, aquela paz assim, sabe? Aquela sensação gostosa mesmo. Ela pegou o sanduíche, me passou em dinheiro, me pagou em dinheiro. E na hora que eu fui sair, a mãe dela chegou. Ela falou, moça, você não vai sair daqui de mãos vazias. Porque quando eu te vi, Deus falou assim no meu coração, ora por ela. E você vai ver o que eu vou fazer na vida dela. Então eu quero orar por você. Falei, amém. O marido dela com a mãe oraram. E ela falou, eles vão orar. E quando eles terminarem de orar, eu vou vou cantar e profetizar na sua vida um louvor. O louvor da minha vida. E aí oraram, a mãe com o esposo. E ela cantou o louvor. Além do que sonhei, meu Deus realizou. Estou vivendo hoje tudo que ele me falou. Era a cantora Luana Rodrigues, que eu não fazia ideia quem era. E o pastor Eliseu Rodrigues. E eu não conhecia eles, porque eu tava
totalmente afastada do meio gospel, né? Depois que eu fui descobrir quem era eles. E enquanto ela louvava, ela falou assim: moça, Deus me mostrou você no palco. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer algo. Ele vai abrir uma porta e eu te vi no palco. Você andando de um lado para o outro. Só que todas as vezes que você subir nesse palco, lembra que a glória é de Deus. Logo em seguida, eu conheci a empresa que eu represento hoje. E lembra da fase terrível que eu vivi? A minha tia do coração, isso foi 10 anos antes, então eu tinha 24, 22 anos, sei que foi 10 anos antes de eu conhecer meu marido. Minha tia falou assim: eu tenho uma amiga, na minha fase mais terrível, olha, muitas vezes queremos algo, não é no nosso tempo, porque nós não estamos prontos para receber. Eu tenho uma amiga que você precisa conhecer, profeta do Senhor. Pensa numa mulher que Deus usa. Eu pensei, quero conhecer não. Não quero conhecer, porque vai que Deus revela as mazelas que eu ando fazendo nesse mundão pra minha tia. E ela insistia. Minha tia insistia. Isso foi nessa época lá atrás. Na fase mais terrível, dos 20 pro 25. Não, a fase que eu tava, assim, terrível. No mundo da prostituição, terrível. Na bebida, terrível. A fase pior, assim, que eu tive. E aí ela me insistiu tanto. Eu falei, tá bom, tia, vou aí pra gente comer uma pizza. Fui morrendo de medo. Meu Deus, vai que essa profeta vira. Ai, meu Deus. Ô, Senhor, não me passa vergonha, não. Eu fui falando assim, né? Porque quando a gente conhece, a gente sabe que quando realmente a pessoa ela é usada por Deus, o Senhor, ele fala. E nem sempre é o que a gente quer ouvir, né? Então, eu tinha medo. E chegamos lá, e eu fui começando a conversar com ela, eu esqueci que ela era profeta. E achei ela uma querida, um amor de pessoa. Terminamos de comer a pizza. Uma pessoa maravilhosa. Pra finalizar, eu falei, tia, já vou embora. Aí ela falou, vamos orar? aí eu lembrei de novo. Agora. Eu falei, é agora. Ô, Senhor, tem misericórdia. Olha só. Senhor, não revela minhas mazelas aqui, não. Ela orou. E aí ela falou assim, enquanto eu orava por você, eu vi um homem de Deus ajoelhado no pé da cama. Ele ama a presença do Senhor. Ele busca intimidade com o Senhor. E ele tem tanto temor. Vocês dois vão casar e vão fazer a obra juntos. Eu não dei nem moral. Não era o que eu queria. Não estava nos meus planos. Porque usava roupas usadas. Gostava dessas roupas. Eu era a verdadeira piriguete. Eu era uma verdadeira. Aí falar que você vai casar com um homem de Deus. E fazer a obra. Fazer a obra. Agora vamos lá. A minha tia não orava. Você sabe que essa é a melhor parte que eu amo do seu testemunho, né? Olha só o quão nós somos pequenos. A minha tia não orava pela minha conversão. Pagava preço de oração. 10 anos, todas as vezes que nós íamos lembrar disso, a minha tia falava assim, a missionária Alessandra é muito usada por Deus. Eu já vi Deus usando na minha vida e na vida de outras pessoas de forma grandiosa. O Senhor prometendo através da vida dela e cumprindo aos meus olhos. Dessa vez não foi do Espírito, não. Essa promessa foi da carne. Quem falou isso? Minha tia. Sua tia? Minha tia. Porque a promessa era tão grande que nem ela acreditava. Nossa. Nem ela, que estava pagando preço de oração pela minha vida. Aí ela falava assim, nos lugares que você anda, tem homem de qualquer um. De Deus, não. Nos lugares que você anda, tem homem de Deus? Tem não. Tem não. E isso sempre que nós lembrávamos, a gente brincava. Ela falava, Deus que me perdoa. Porque, né, não pode brincar. Ô, Senhor, me perdoa. Mas dessa vez, a Alessandra errou feio. E brincava. Tá bom. Aí volto lá pros 10 anos depois. 10 anos se passaram. Tudo isso passou. O Senhor me quebrou. Conheci a empresa que eu represento hoje. O primeiro evento da empresa, o evento de apresentação para mim, eu falo que não foi um evento, foi um culto, porque Deus falava o meu coração o tempo todo. E aí eu já estava indo na igrejinha da minha irmã. Quando eu falo igrejinha, é porque lá é na garagem
do pastor da minha irmã. Desse tamanhozinho, mas vou repetir, a glória de Deus lá é linda. É linda, linda, linda. E aí eu ia com a minha irmã, aí eu já não tinha mais, eu queria ir, eu já sentia vontade de ir, mas continuava. Já não vivia essa vida mundana, mas gostava muito, eu tinha prazer de tomar uma cervejinha. Mas o dinheiro também não sobrava, porque essa época eu vendia sanduíche, então as coisas eram bem apertadas. Fui nesse evento, saí de lá, Deus, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer esse negócio acontecer. Eu quero. Peguei o dinheiro do meu aluguel, eu trabalho com cosméticos. Peguei o dinheiro do meu aluguel, comprei o meu primeiro kit. Aí, faltava 3 dias pro meu aluguel vencer. Menina. Eu falei, Adriana, agora você vende ou você vende. Não tem outra saída. E eu tomei essa decisão porque Deus, ele usa as pessoas. E é lindo. É lindo como Deus usa. Tinha uma cliente que eu louvo a Deus pela vida dela. Eu tenho um carinho tão grande, tão grande, tão grande por ela. Ela era minha cliente fiel do sanduíche. Aí um dia eu comprei um perfume, né, desse que eu vendo hoje. E sempre que eu entrava nas lojas, o meu cheiro exalava, porque ele é um perfume intenso. E eu usava à tarde. E hoje eu vejo que Deus tem um propósito em todas as coisas. E eu cheguei pra atender, ela virou, olhou dentro dos meus olhos, séria. Ela falou, Adriana, eu quero esse perfume que você usa, mas eu não compro de outra pessoa. Eu só compro se for de você. Falei, sério? Sério. E eu vendi pra ajudar a minha amiga que vendia. E ela me deu lucro. No outro dia, de novo, passei nessa minha cliente. Ela virou pra mim e falou assim, essa menina é a vendedora de perfumes importados. Falou pra alguém. Falei, eu? Uma voz bradou no meu coração. Eis a porta que você tanto tem pedido. Eu estou abrindo sobre a sua vida. E aí eu falei, eu sou vendedora de perfumes importados. Tomei a decisão de pegar o meu primeiro kit. Fui lá pegar o meu primeiro kit. Participei de um treinamento de vendas, né? Que a nossa empresa dá treinamentos. Tô conversando com a minha amiga que me apresentou a empresa e ela com a amiga dela, nós 3. E aí ela falou assim, fulana, eu quero tanto ajudar a Adriana, mas eu não sei. Como é que eu vou ensinar ela se eu não sei? Nisso apareceu um rapaz moreninho, com a mochila nas costas, de óculos. Ela olhou e falou, Daniel, você. Aí ele, o quê? Ajuda essa menina pra mim? E aí contou minha história rapidamente. Ele falou, ajudo. Nós trocamos contato. Começamos a conversar. Começamos a namorar. Que é o meu esposo hoje. E aí, meu marido é 8. Você conhece ele? Eu sou 80. O meu marido da igreja, eu não queria ir. Ele me convidava, eu não queria ir. Eu não queria ir. Aí, no comecinho, a gente não tava aquele namoro, não, né? Sério. Eu chamei ele pra ir na minha tia levar alguns perfumes, que a minha tia também começou a vender. Quando ele entrou, que ela olhou, ela fez assim. Aí eu falei, que foi, tia? Ela falou, é ele. Você vai casar com ele. Falei, tia, tá louca? Eu não quero casar. Eu tô no momento que eu quero ganhar dinheiro. Eu quero não deixar faltar as coisas pra Ana Vitória como tem faltado nos últimos tempos. Ela falou, filha, eu preciso pedir perdão pra Alessandra, porque eu brinquei com algo muito sério. Você vai casar com ele e você vai fazer a obra de Deus com ele. Dei nem moral. Ainda não deu moral? Ainda não fazer a obra, eu não me via. Igual eu tô aqui de blusinha, fechada, saia. Ah, seu problema era a roupa. Nossa Deus, a roupa e a bebida. Eu falava impossível eu ser crente de saia. Gente, ora pelas piriguetes em nome de Jesus. Orem, porque Deus, ele faz a obra. Pra mim, era impossível. Eu falava, Deus me livre de usar aquelas roupas de crente. Quero não. O meu marido, a gente namorou 2 anos e pouquinho. Nunca, Esther, nunca. E ele tinha total liberdade pra isso. Eu usava roupas extravagantes. Decotes gigantescos. Roupas curtíssimas. Uma verdadeira piriguete. Meu esposo, na época, namorado, nunca. Nenhuma vez ele falou assim, você vai sair com essa roupa? Não. Tá demais? Troca. Nunca. Nunca me cobrou. E aí eu bebia cerveja.
Só que aí já não vivia mais aquela vida, já tava mais branda, vamos dizer assim, né? Então, como que eu bebia? Eu tava em casa. Pra fazer o almoço, eu bebia uma caixinha de latinha. Ou seja, eu bebia 12 latinhas. Pra fazer o almoço? Só pra fazer o almoço. Pra limpar a casa, uma caixinha. Eu derrubava os homens da mesa, tudo. Então a gente tinha um grupo de amigos e só saía esse grupo. Casados, namorados, né? Como eu e meu marido, na época era namorado. E meu marido falava assim, você tem o chamado. Você tem. Quem tem o chamado, aconteça o que acontecer, vai se cumprir. Eu falava assim, eu vou envelhecer, vou ser uma velhinha que bebe cerveja. E eu falava com propriedade. E eu falava assim pra Deus, Senhor, eu amo a cerveja. E eu tinha um sentimento gigantesco. Porque era o meu prazer. E eu via o que eu já tinha sido. Eu pensava, mas eu não tô fazendo nada de errado. Isso é uma mentira que o diabo conta. Eu não traio meu namorado. Eu não me prostituo. Eu não saio com homem de ninguém. Eu não vou pra balada. Eu não deixo a minha filha com ninguém. Eu cuido da minha filha. Eu não perco a noção. Eu não tô fazendo nada de errado. E aí foi indo. O tempo foi passando. Um dia me deu uma vontade tão grande de viver a velha Adriana. Aquela boêmia, festeira. Terminei com meu namorado. Mas uma necessidade de voltar para aquela vida. Porque o diabo, ele é sujo. Ele olha os detalhes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lançar. Ele vai vir te oferecer. Se a pessoa não aceitar, Esté, você acha que ele desiste? Ele já é condenado. Ele não vai desistir. Ele vai lançar mais uma isca. Não vai desistir, não. Mais uma, e mais uma, e mais uma. E assim vai ser até o juízo final. Ele não vai desistir, porque ele já está condenado. E isso aconteceu comigo. Aquela necessidade. Pensa, eu já era mãe. Terminei com ele. Ele ficou muito entristecido. Ligou para essa minha tia do coração e ele chama ela de minha sogra, porque ela me trata como mãe, né? Falou assim, minha sogra, me ajuda. A Adriana terminou comigo. E eu amo a Adriana. Eu quero me casar com ela. Me ajuda em oração. Aí minha tia falou assim pra ele, filho, eu não vou orar. Porque eu não sei como Deus pode te trazer. A minha bichinha sofreu tanto nos últimos anos. Mas se o seu coração ama ela, se derrama na presença de Deus. Porque não existe nada que toca o Senhor do que um coração sincero. E aí ele fez um propósito. E o propósito que ele fez foi, Senhor, é a Adriana mesmo? Se realmente for, eu não quero ela do jeito que ela está. Eu quero ela transformada. Porque eu quero ela para andar lado a lado comigo. Não para eu ir para a igreja sozinho e levar ela no sábado para beber a cervejinha que ela tanto gosta. Eu quero ela transformada. Se não for, tira ela do meu coração, porque eu a amo. E aí, eu não sabia. Ele estava em propósito, ele me bloqueou nas redes sociais. Começou a me bater uma angústia. Uma semana pra mim tava ótimo. Eu bebendo, postando fotinha. E foi me batendo uma angústia. E aí um dia, falei, gente, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou voltar com meu namorado. E aí uma pessoa, bem cedo, me manda mensagem. Oi, maravilhosa. Eu tenho o hábito de chamar as meninas de maravilhosa. Como é que você está? Eu tive um sonho com você. E ela não fazia ideia que nós tínhamos terminado. E tudo isso estava acontecendo. Eu tive um sonho. E eu não gostei do sonho que eu tive com você. No sonho você estava tão triste. E você chorava muito. Seu semblante estava muito entristecido. E eu perguntava para você, maravilhosa, o que aconteceu? E você não falava nada. Você só chorava. Eu tive a impressão que você tinha tomado uma decisão. Eu não sei se você tem alguma decisão para tomar, mas se você tiver, cuidado. Porque dependendo da sua decisão, você vai se entristecer muito e vai se arrepender. Na hora eu falei, é o meu namorado. Eu vou voltar com ele. Voltamos, sentamos para conversar. E aí foi o momento que ele se posicionou. Ele falou assim, vamos voltar. Mas eu não abro mão. Todos os domingos, nós dois juntos no culto. Porque você é a minha namorada. E eu não vou pro culto sozinho mais. Você vai comigo.
E eu não abro mão. Não é um domingo ou outro domingo. É todos os domingos. Falei, olha, agora ele tá... Se posicionou. Falei, combinado. Aí ele falou, você quer tomar a cervejinha que você tanto gosta? Tudo bem. Sexta, sábado, bebe o tanto que você quiser. Mas no domingo, nós dois no culto. Assim foi feito. Sexta e sábado eu tomava lá a cervejinha. E aí o Senhor começou. Aí o Senhor começou a plantar no meu coração. Aí um dia, todos os domingos eu ia. Fui muito bem recebida. O meu pastor, eu amo o meu pastor. Eu amo a minha pastora porque eles me acolheram com amor. Com muito amor. Eu olhei para tudo aquilo. Eu falei assim, Senhor... Era só isso que Deus precisava. Só isso. Senhor, é verdade que a cerveja me tira daquilo que o Senhor quer fazer? Porque eu não acreditava que eu podia, de verdade, sabe, fazer algo para o Senhor. Eu não acreditava. É verdade que o Senhor quer fazer algo na minha vida? O Senhor sabe o tanto que eu amo a cervejinha. Eu amo o Senhor. E o Senhor sabe, porque se eu falar que não, o Senhor vai olhar para mim e falar, como você é mentirosa, hein, Adriana? Então, se me tira do propósito que o Senhor tem, eu não quero que o Senhor tira, não. Eu quero que o Senhor arranca. Mas não toca na minha saúde. O que eu pensei? Já pensou se eu fico doente? Se eu tenho um câncer? Se eu tenho alguma doença que eu tenha que me medicar e por isso eu não posso beber? Falei, o Senhor tem total liberdade para tirar. Mas não toca na minha saúde, não. Eu te peço em nome de Jesus. Aquele dia eu dei... Porque Deus, ele é tão lindo. Quem entra, arromba, quebra e destrói é o diabo. A palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e ceiarei com ele. Então precisamos nos abrir. Não adianta vir cheio de vícios. O problema não é como você está. É o quanto você vai se dedicar para a transformação de Deus. Vem como estás. Se abra e o Senhor vai tocando, vai mudando. E aí era tudo que o Senhor precisava. Eu fui diminuindo a quantidade de bebida. Eu ia pegar o copo. Incrível, Esté. Quando eu ia pôr na boca, sentia uma vergonha. Sentia um constrangimento. O meu namorado, que hoje é meu marido, nunca me constrangeu. Mas quando o Espírito Santo começou a me constranger, eu fui diminuindo a quantidade sem perceber. Foi muito rápido. Eu não percebi. Aquela Adriana que bebia uma caixinha, passou a tomar 5 latinhas. E eu não percebi. E aí um dia, eu falei, gente, tem algo acontecendo. Fui num espetinho. Sexta-feira era de lei. Deu 6 horas da tarde, eu já estava em algum lugar bebendo, porque era de praxe. Cheguei no espetinho, me sentei. Meu marido, que na época era namorado, pediu uma cerveja e ele não bebia, tá, Esté? Ele ficava até 4 ou 5 horas da manhã. Todo mundo, só tinha uma amiga nossa que não bebia, só o marido dela. O restante, eram os únicos 2 que não bebia. Ela e ele. Até 4 ou 5 horas da manhã. Hoje eu falo pro meu marido, você me ama mesmo. Porque pra suportar bêbado. E tinha uma tal de saideira que não acabava nunca. Vinha a saideira, vinha a caideira, vinha a expulsadeira. Ninguém aguentava beber comigo. E ele não ficava brigando, falando, murmurando? Nunca, você acredita? Nunca, 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 nunca. Depois que a gente alinhou isso é a questão de congregar, nunca. Muita sabedoria da parte dele. Demais. Muita sabedoria. Eu não sei como que ele aguentou. E aí a gente chegou nesse espetinho. Chegou uma moça muito bonita, num cabelão preto, liso. Ele serviu o meu copo. Essa moça chegou e sentou. Tava ela, um rapaz e um menininho. Aí uma voz falou assim ao meu coração, vai lá nela. Dá um abraço nela. E fala que aqui não é o seu lugar e nem o dela. Porque o lugar de vocês duas é no meu altar, fazendo a minha vontade. Aí eu falei, gente, que loucura é essa da minha cabeça? Porque era muito nítido.
som tocando. O meu marido não parava de falar questão de trabalho. Meu marido gosta muito do que ele faz, então se deixar ele vai embora falando. E essa voz repetia dessa mesma forma: vai lá nela, dá um abraço nela e fala pra ela que aqui não é nem o seu lugar nem o dela, porque o lugar de vocês duas é no altar, fazer a minha vontade. E aquilo foi sabe? Aí ela levantou, porque o que eu pensei? Ela não sabia que eu tinha acabado de chegar. A primeira coisa que eu pensei que ela iria falar é: tá bêbada, né? Ou, quem é você? Você tá aqui também, onde eu estou. Né? Com um olhar de, ela está me julgando. Falei: Senhor, seja o que o Senhor quiser, eu vou lá. Aí fui lá, cheguei com o meu jeito, nada discreto. Falei: moça, eu nem sei como que eu vou te falar, o que eu vim te falar. Aí ela: pode falar, tão delicadinha assim. Eu falei: desde a hora que você chegou, eu não paro de olhar pra você, eu não sei se você percebeu. Ela: não. E eu já estava constrangida com isso. Falei: olha, uma voz bradou no meu coração falando assim: vai lá nela, dá um abraço nela e fala que aqui não é o seu lugar, que não é o meu lugar nem o seu. A voz diz que o meu lugar e o seu é no altar, fazendo a vontade de Deus. E aí nisso ela começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. Ela falou: você não sabe por que você está falando isso, mas eu sei. Eu louvo e eu tô afastada dos caminhos. E aí a gente se abraçou no banheiro, chorou. No mesmo momento eu voltei pro meu marido e falei: vambora. Não tinha graça, a cerveja ficou lá. E eu entendi que ali o Senhor já estava fazendo algo. Fizemos uma viagem. E nessa viagem, uma viagem de cruzeiro, tudo pago pela empresa. Então eu poderia beber o que eu quisesse na quantidade que eu quisesse. E era a minha segunda viagem. A primeira, meu marido brinca que um cruzeiro era pra minha bebida e o outro era a nossa viagem. Porque eu bebi da hora que eu cheguei, a hora que a gente saiu. Não parei. Eu dormia o mínimo que eu conseguia pra aproveitar. Meu marido é um santo. Meu marido fala assim que ele passou meses com a cabeça dele ouvindo: amor, pega um chopp, amor, quero um chopp. E realmente. E nesse segundo eu já tava vivendo isso, esse constrangimento. Tomei uma tacinha ou outra. Como eu levei a minha filha, eu falei: esse vai ser pra ela. Então, eu quase não fiquei com o grupo que bebia, né, que tava ali. Eu fui pra isso. Voltamos da viagem. Chegamos num sábado, a casa tava bem suja. Fui fazer a faxina. Aí eu falei pro meu marido: compra uma caixinha pra mim? Aí ele: tá. Ele comprava. Fui lá, comprou. Nisso eu entrei pro banheiro. Me ajoelhei. E eu falei: Senhor, eu vou beber essa caixinha. E nunca mais eu vou colocar uma bebida alcoólica na minha boca. Eu tô fazendo um compromisso com o Senhor. E eu quero dizer pra você que tem tentado com a sua força fazer, impor, é o Espírito Santo. Porque quando ele constrange, o constranger do Espírito Santo é inexplicável. Não tem grito, não tem diálogo, não tem discussão. Nada faz. Um verdadeiro toque é do Espírito Santo. Porque se eu tivesse feito pelo meu marido, eu já tinha voltado a beber há muito. Na primeira raiva que ele me passasse: peraí. Agora, quando é com o toque do Espírito Santo, você não volta atrás. Porque você sabe quem tocou. E aí, ele chegou com essa caixinha. Eu abri, Esther. A cerveja estava com um gosto horrível. E eu, por um longo período de conhecedora de bebida, chamamos de choca, né? Quando a bebida foi congelada e descongelada, não estava, porque eu conhecia. Falei: tá vencida essa cerveja. Olhei. Ela não estava vencida. Falei: gente. Aí se você me perguntar: Adriana, a cerveja ela tava com gosto do quê? O que é ruim? Eu não sei te explicar. Não era um gosto bom, mas eu bebi às 12. Bebi às 12. Meu marido, nisso, a gente terminou de limpar a casa e meu marido foi dormir. Eu entrei pro meu banheiro, tava tudo limpinho a casa. Eu vomitei. E era espiritual, e isso já não era mais natural. Um vômito tão horrível, um cheiro, não era de vômito. O odor que subia não era de vômito, era algo repugnante. E ali eu entendi que a bebida na minha vida não era natural, era espiritual.
vomitei, aquela coisa mais estranha, sabe? E não era a comida que eu comi, porque eu olhava e aquele cheiro me dava um nojo da bebida tão grande que eu não sei te explicar. Aí eu tomei banho como se eu estivesse muito suja. Tomei um banho, lavei meu cabelo, fui dormir. Passei a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta-feira, Esther, uma vontade de beber. Uma vontade de beber. E aí você me diz, Adriana, é porque você era alcoólatra. Claro, uma pessoa que bebe nessa quantidade não é natural. Mas eu fiquei 2 anos sem beber quando eu engravidei. Então eu fiquei 9 meses sem beber na gestação e fiquei 1 ano e 3 meses sem beber. Então eu não teria conseguido ficar mais de 2 anos sem beber, né? E não era a mesma vontade que eu tinha na minha gestação. Era uma vontade diferente. Aquela coisa assim, sabe? Que eu não tinha controle e vinha algo de dentro assim. E eu, gente, que isso? E não falei nada pro meu marido sobre o que eu falei pro Senhor, né? Aí fiquei. Sexta, sábado, domingo fui pra igreja. Nunca adorei tanto. Ai, eu consegui, graças a Deus. Outra semana, de novo. Segunda, terça, quinta-feira. Uma vontade. E eu convidei uma amiga minha, que foi a minha amiga que veio a primeira vez no culto da roça comigo. Convidei ela pra ir na minha igreja. Que ela estava como eu, ela estava bem no comecinho, voltando a caminhar. Então ela não tinha força, como eu também não tinha. E aí eu chamei ela pra ir no culto comigo. Saímos de lá, ela falou assim, vamos comer pizza? Eu falei, vamos. Eu nunca vi tanto chopp gelado numa pizzaria. Parece assim, Esther, que os chopps gelados do Brasil estavam naquela pizzaria. E quando eu olhava, eu falei, isso aqui não é natural. Essa vontade não é natural. O natural, nós combatemos com o natural. Mas o espiritual é com o espiritual, Esther. Não tem como. E eu falei, isso aqui é espiritual. Eu falei, Senhor, eu não vou beber pra daqui a pouco, ai, Senhor, me perdoa. O Senhor vai me perdoar? Ele vai. Mas pra quê? Se eu já sei que é errado. Pra quê? Quando nós conhecemos a palavra, pra quê? Se nós já sabemos que é errado. E aí, eu falei, eu preciso de uma campanha. Me bateu um alerta. Eu não vou conseguir sem campanha. No outro dia, cedinho, minha irmã mandou uma mensagem, fui olhar. Maninha, vai começar uma campanha lá na igreja. A campanha de libertação. Olha você só. quer participar? Você pode participar da campanha. Você pode apresentar alguma coisa da sua vida. Ou pode ser por alguém que você ama. Eu pensei, minha filha. É eu que preciso. E aí a semana inteira eu falei assim, ó. Senhor, eu vou começar essa campanha. São 7 sextas-feiras. E eu não abro mão. Eu não abro mão de sair dessas 7 sexta-feira com a minha vitória. Eu quero ser liberta. Porque a partir de mim, o diabo não vai me usar na bebida e não vai usar a minha filha. Porque a partir de mim, eu quebro essa maldição. Eu quero sair dessa 7 sexta-feira com a minha vitória. Eu quero sair liberta. Eu quero que o Senhor faça, mas era uma vontade tão grande que eu tinha. Primeira sexta-feira que eu fui, nunca mais eu bebi pra glória de Deus. Deus me deu a vitória na primeira. Glória a E Deus. eu não comentei nada com meu marido. Passou uma semana, passou 2. E às vezes, eu queria muito algo, eu falava, ah não, Senhor, eu queria tanto. Por exemplo, queria uma conquista profissional. Aí eu queria barganhar com Deus, né? Ah não, Senhor, eu vou ficar 3 semanas sem beber. O máximo que eu conseguia, 3 semanas, né? Aí, Senhor, eu vou ficar tantos dias. E aí meu marido falou assim, nossa, aí passou 1 mês. Passou 2 meses. E eu não falei nada pro meu marido. Meu marido falou, nossa, que propósito foi esse que você fez? Já faz dias que você não bebe, hein? Que aí que ele foi se ligar. Eu falei, e nunca mais vou beber. Aí ele, amém. Mas ele falou amém, tipo assim. Eu falei, acho que você não entendeu. Eu tive uma conversa com Deus. E ele me libertou. E aí, realmente, eu nunca mais bebi. Pra glória de Deus. Glória a Deus. E o meu pastor, né? Sempre com muito amor, sempre com uma palavra de sabedoria. Eu falava assim, pastor, não tem como eu ser crente, pastor. Não tem como eu servir ao Senhor. Eu amo a cerveja, eu gosto das roupas que eu uso. E aí meu pastor falava, irmã Adriana, as suas vestes, a bebida, seja o que for, porque tem muitas outras coisas que Deus vai fazer. Eu não vou cobrar de você. A pastora não vai, o Daniel também não. É o Espírito Santo que vai fazer. E foi exatamente isso. Parei de beber. Aí parti para a próxima dificuldade, a roupa.
E aí veio as roupas. Porque eu não tinha roupa pra ir pra igreja. E todas as vezes que eu ia pra igreja era aquilo. Eu não quero essa roupa, porque como é que eu vou pra igreja assim? E aí um dia eu comecei a sentir vergonha das minhas roupas. O Espírito Santo começou a me constranger. A minha filha ficou meio doentinha, e essa doencinha que ela pegou, que chama pé, mão, pé, boca, ela não podia ir pra escola, mas ela também não podia ir pra babá, então eu tive que ficar isolada com ela em casa. E foi permissão do Senhor. E aí uma semana, eu em casa, eu olhei pro meu guarda-roupa, eu falei, é hoje. Vou tirar as piriguetes, tudo daqui de dentro. De 80% a 90% do meu guarda-roupa saiu. Eu fiquei com um pouquinho a roupa. E eu olhei, eu falei, Senhor, me bateu um desespero. Eu falei, Senhor, e agora? E você ia pra igreja na época? Todo domingo, Com combinado. as roupas? Com Não, aí roupas. eu improvisava. Por exemplo, colocava uma blusinha e colocava outra por cima. E calça, sempre de calça. Calça. As blusas que eram mais difíceis. Eu tô te perguntando, não como uma crítica, mas tipo assim, por causa do seu marido, entendeu? Sim. Eu tô tentando entender o posicionamento dele, né? Deus muito sabedoria, discernimento pra ele. Por isso que eu tô te perguntando como que você ia, mais por causa dele, entendeu? Não, aí eu improvisava. Por exemplo, eu colocava uma blusinha por dentro, colocava outra por cima, amarrava, fazia alguma coisa porque eu não me sentia bem. E calça jeans. Sempre calça jeans. Camisetinha, tinha poucas camisetinhas, t-shirt, mas improvisava alguma coisa. E aí fiz esse limpa. E eu olhei, eu falei, Senhor, e agora? Eu não tenho roupa. Só que o mesmo Deus que me tocou, proveu. E aí eu nunca vi tanta promoção de roupa. Nunca vi tanta promoção. E eu comecei a gostar de saias, comecei a gostar de vestidos midi, comecei a gostar de blusinhas fechadas. Quando eu ia comprar uma blusa que o decote era profundo, eu já não me sentia bem. Uma calça que estava um pouco mais colada, que já marcava um pouco, eu já não gostava. E aí fui mudando meu guarda-roupa, e as coisas foram acontecendo, e o Senhor foi me conectando a pessoas. Eu comecei a falar assim, Senhor, quando eu estava no mundo, eu me conectei a muitas pessoas que estavam naquele propósito lá, né, de balada, tudo aquilo que o mundo me oferecia. E agora, eu quero te pedir, me conecta a pessoas no teu propósito. Eu quero ter amigas que têm um nível espiritual muito acima do meu, porque eu quero aprender. Eu quero aprender. Então, nós convivemos com pessoas que é a nossa média. Então, se você convive com alguém que é muito reclamão, que tudo reclama, quando você perceber, você está assim também. Começa a conviver com alguém que é de oração. Você vai se tornar também, não que você vai colocar na mão do outro a sua responsabilidade com Deus, não é isso que eu quero dizer, mas você tem que estar em meio de pessoas das quais está no nível espiritual, porque você está sem força. Então eu não tinha essa dedicação, essa vida cotidiana de adoração, oração, jejum, que é necessário, né? A vida que eu vivi era completamente do que eu estava começando a viver. E eu comecei a orar por amizades que eu tenho hoje. Deus foi me conectando com pessoas. E aí, pode falar, Doug, de como eu conheci o culto na roça? Pode, deve. E aí, isso foi acontecendo. Deus foi me apresentando pessoas. E aí, eu fui me quebrantando mais, me lançando mais. Hoje tem quanto tempo você tá convertida? Depois que você reconciliou? Vai fazer 3 anos agora em março. 3 anos. 3 anos, agora em março. E foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Hoje eu olho e falo, meu Deus, foi tudo muito rápido. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Porque estamos chegando no final dos tempos. A qualquer momento, os céus vai se abrir e a trombeta vai tocar. Isso é fato. Tá muito nítido. Tá tudo preparado. E aí, tudo que podia me aproximar de Deus, eu buscava. E um dia peguei um Uber. E esse Uber falou, a gente começou a conversar e eu comecei a contar o meu testemunho pra ele. E ele, cristão, ele falou assim, você conhece o culto na roça? Eu falei, não. Não, você precisa conhecer. Nossa, lá é lindo. O que Deus faz lá é lindo. O céu se abre sobre o lugar. A glória de Deus é linda. Deus faz coisas grandes lá. Entra aí no Instagram. Aí eu conversando, não parava, né, de conversar. E ele mais uma vez me disse, entra aí e tal. E eu conversando. Ele falou, aí ele parou um pouco assim, sério, e falou, entra aí pra você seguir. Aí ele me constrangeu. Aí eu entrei. E aí comecei a acompanhar as postagens. E eu comecei a sentir uma vontade de estar aqui no Culto na Roça. Era um momento assim que eu precisava buscar mais ainda, sabe? E o que muitos cristãos têm deixado de fazer? Mais tempo de busca. Por quê?
quando somos do mundo, vai pra bar todos os dias, vai pra baladas todo final de semana, e chega o final de semana, quando vem servir o Senhor, não quer ir no culto. Quando o pastor convoca para uma reunião, não quer ir. Quando tem uma vigília, não quer estar. Por quê? Se é necessário buscar o que é do céu e se esvaziar do que é da terra. Por quê? E aí eu comecei a sentir essa vontade de estar nos lugares, sabe? De participar. E aí eu vi. E aí eu vi as meninas da intercessão. E eu olhei e falei assim: Senhor, eu não quero ficar sentada. Eu não quero ficar no banco. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero te servir. Nem que seja para lavar um banheiro. Eu quero lavar. Me usa, se for da tua vontade. E eu estava nessa parte de cá. Me lembro perfeitamente o lugar que eu estava. E aí uma voz sussurrou e disse assim: você fazer a obra? Depois de tudo que você fez? Porque é uma mentira que o diabo conta. É uma mentira. Quando nós pecamos, erramos, nos afundamos no lamaçal do pecado, se tomamos uma verdadeira decisão e temos um encontro verdadeiro com Cristo, Deus refaz a nossa história. Mas o diabo não quer que a gente acredite nisso. E aí essa voz sussurrou e disse: você, depois de tudo que você fez, depois de tudo que você foi no mundo, quer fazer obra? E eu senti como um sarcasmo. E aí eu usei a mesma palavra que eu ouvi, que eu era incapaz. Eu falei: Senhor, no meu lugarzinho ali, eu sou tão incapaz de fazer a tua obra. Eu sou mesmo. Mas me capacita. Me usa. Se o Senhor tiver um banheiro para eu lavar, eu quero lavar dando o meu melhor. Eu quero fazer dando o meu melhor. Eu não prego, eu não louvo, eu não sei fazer nada. Mas o que o Senhor tiver, para mim eu quero. Eu não quero ficar sentada. E eu vi as meninas da intercessão, falei: nossa, que lindo. E aí o Senhor foi trabalhando, e aí eu fui vindo pra cá. Hoje, sabe, na minha pequeninice, eu posso servir o Senhor na obra do Senhor, mesmo sendo pequena. E eu ouvi a voz de quem me chamou, não de quem estava me condenando. Muita gente tem ouvido a voz da condenação, ao invés de ouvir a voz da salvação. Ao invés de focar em Cristo. E realmente nós somos incapazes. Eu sei o quão incapaz eu sou. Sempre que o meu pastor fala: irmã Adriana, quarta-feira a palavra é com você, aquilo já eu falo: Senhor, de novo. Senhor, me capacite. Eu começo a pedir ao Senhor, porque eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada para oferecer. Só o Senhor pode. Porque se Ele fizer em mim, eu faço alguma coisinha, não é por mim. O que é dele, por ele e para ele. E é todo dia que eu tenho pedido. Se for da tua vontade. A gente tem uma loja e eu falo todos os dias para Deus. Eu até tranquilo se as pessoas entrarem na loja e saírem sem sacolas. Mas não deixa ninguém sair daqui sem uma palavra. Um louvor. O louvor que for tocar, lá na loja toca louvor o dia inteiro, que não seja o que eu quero ouvir, mas seja o que o Senhor quer ministrar no meu coração e no coração de quem chegar. E o inimigo, ele quer que nós acreditamos que somos incapazes. Que somos, mas o Senhor nos capacita. Quem nos chamou é fiel para nos capacitar. Amém. E aí você chegou aqui e falou pra Deus que você queria trabalhar na obra. Isso. E aí você continuou vindo, né? Continuei participando do vindo. evento. E aí um dia chegou um convite inusitado pra você, né? Porque aí eu vou dar uma resumida aqui. Você foi numa agenda que eu tava ministrando, tô contando aqui pra ela. Sim. E aí a gente trocou o contato e eu senti no meu coração, né? Eu senti no meu coração de te chamar. E eu mal te conhecia. Eu tinha visto, via você vindo pras vigílias, aí você foi numa agenda e eu senti no meu coração. Eu falei: vou chamar ela, sabe? Às vezes as pessoas que eu chamo aqui, eu sei que eu não chamo por acaso, que Deus tem um propósito. Então, eu senti no meu coração e você veio. E eu acho muito interessante, gente, o testemunho dela, né? De quando ela veio pra cá a primeira vez já pra poder trabalhar.
que Deus fez? Conta. Ai, Deus, ele é Deus de detalhes, né? É Uhum. Deus de detalhes. Aí a Esté entrou em contato, né? A gente conversou. Eu falei, sério, Esté? E ela, sério. Eu chorei esse dia, sabe? Porque eu falei, Senhor, só o Senhor. Sabe? Quando eu vou lá na minha igreja, que eu tô lá ajudando a minha pastora. Eu lembro um dia, bem rapidinho, falando em servir, a gente tinha acabado de mudar pro prédio onde é a nossa igreja, Igreja Brasil para Cristo, ali do Jardim Goiás. E aí, eu toda suja, Esté, descalça, toda suja. E lá era um restaurante, então tinha muita coisa pra fazer. Toda suja, toda suada. Eu fui lá fora pegar um balde. Enquanto o balde enchia, eu olhei pro céu. Comecei a falar com o Senhor. Falei, Senhor, obrigada. Obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu. E aí o Espírito Santo começou a me visitar. E eu comecei a sentir uma presença tão gloriosa. E eu sentia vontade de gritar, eu sentia vontade de pular, eu sentia vontade de louvar. Tudo junto. E aí eu falei, era isso que eu buscava. Pensa, eu toda suja, toda suada, com o cabelo pro alto, sentindo uma glória inexplicável. Enquanto lá atrás, nos melhores bares, nas melhores baladas, com as melhores roupas, vazia. E aí, sabe, quando você faz com amor, é lindo. E aí meu Deus, o povo lá dentro vai achar que eu tô louca. Porque aí o Senhor começou a me visitar e eu comecei a me declarar pro Senhor, comecei a falar tudo aquilo que tava no meu coração de gratidão. E aí quando eu vou lá pra igreja, que eu posso, sabe, ajudar, aprender com a minha pastora, ela é serva há tantos anos, e eu acho lindo a forma que ela faz a obra. Eu falo, me ensina, Senhor, porque eu quero fazer a tua obra com amor. Eu não quero fazer de qualquer jeito, não quero. Eu falo que Deus tem um mistério comigo lá no banheiro da minha igreja, porque Deus já me deu ouviu minha oração lá dentro, sabe? E eu amo esse momento que eu tenho com o Senhor, porque eu tava falando com a Johanne agora há pouco, quando você vai fazer algo, se for pro homem, você vai de coração fechado. Por muitas vezes, eu tinha funções na minha igreja, compromissos, que se fosse pela minha pastora eu não iria. Por quê? Porque ela é ser humano. Só que o meu compromisso é com Deus. E é por isso que as pessoas têm deixado de fazer a obra com excelência, na simplicidade. Seja lavar um banheiro, porque tá fazendo pro homem. Quando a gente fazemos pra Deus, é diferente. A responsabilidade é diferente. E aí, quando você me chamou, eu chorei. Falei, Senhor, aquela equipe lá, nossa, assim, eu achei, sabe, lindo. E aí, cheguei aqui. Aí você, vem, não sei o quê. A minha mãe, às vezes, é braba. E aí eu falei assim pra Deus, olha só, eu falei, Senhor, aquele amor que o Senhor colocou. Ai, Jesus amado. Do coração por Davi, coloca também no coração da pastora pela minha vida. Faz com que a pastora me ama também. Eu quero amar ela. Eu quero cuidar dela. Mas coloca amor no coração. Se fosse outra pessoa, eu falar assim, eu não vou por causa dela, não. Nem cheguei lá e já tá falando que a mulher é brava. Coloca, eu quero fazer as coisas com amor mesmo. Não quero ir assim pra agradar o outro, mas eu quero amá-la. Não conheço, eu tinha visto ela muitas vezes aqui no Culto na Roça, mas nunca tinha convivido com ela, né? Aí cheguei aqui, você estava saindo, você estava só esperando eu chegar. Eu tinha agenda, né? Viagem. Você ia na cidade comprar algumas coisas, você ia correr pra comprar algumas coisas pro culto das crianças. Sim. E aí, quando um casal de amigos com meu marido me trouxe, e eu, gente, penso num ser humano que não gosta de passar roupa. Lá na minha casa, eu sempre arrumo uma forma de eu jogar pro meu marido passar roupa. Quando eu vou passar, eu falo, Senhor, eu só não vou reclamar porque eu tenho roupa pra vestir. Mas não é uma tarefa que eu morro de amores. E Deus, ele trabalha nas áreas, ele sabe. A Esté vira pra mim. Testemunho. Um testemunho. A Esté vira pra mim e fala assim, Adriana, lá na cadeira tem umas saias pra você passar. Minha mãe vai te mostrar. Na hora eu olhei pro meu esposo, ele deu tipo aqueles sorrisinhos. Tem que me conter, né? Mais ou menos assim. E vim. E comecei a passar. E comecei a falar pro Senhor. Senhor, eu quero dar o meu melhor. E aí, como a gente falou agora há pouco, muitas vezes a gente vem pra casa do Senhor e fala assim, eu quero te servir.
Mas eu quero te servir. Ah, não, Senhor, na cozinha não. Na cozinha eu não quero te servir. Ah, não, Senhor, não, lavar o banheiro também eu não vou lavar. Então você não quer servir. Porque servir ao Senhor, a obra, ela requer mão na massa, ela requer pessoas para fazer a obra. Isso é em todos os lugares. É no meu ministério, é no seu ministério. A obra requer muita obra, requer de mão na massa. E as pessoas, elas querem fazer. Ah, eu só vou se for no microfone, eu só vou se for para louvar, eu só vou se for para pregar, eu só vou se for para fazer assim. Servir ao Senhor não é fazer o que nós queremos, é fazermos o que Ele nos chamou para fazer. Às vezes é um banheiro, às vezes é limpar o púlpito, tirar uma poeira. Cada dia vai ter uma necessidade. E eu vi que ali era o Senhor me testando. É mesmo? Você quer me servir mesmo? Vamos ver. Se você não vai reclamar. E aí eu passei orando. Me ensina. Eu quero aprender. Eu não sei, mas me ensina. E ali foi Deus trabalhando. Cheguei em casa, meu marido falou: "Ê, Deus glorioso!" E fazer a obra é maravilhoso. Poder ser instrumento é maravilhoso. Eu falo todos os dias: Senhor, se o Senhor quiser e o Senhor ver graça em mim, me usa. Só se o Senhor ver graça em mim. Porque é uma dádiva. Amém. É uma dádiva. Glória a Deus. Eu tô aqui lembrando que eu esqueci de pôr o carregador no celular. Tá tudo certo por aí, né, Johanna? Na câmera? Então, ainda estamos por aqui. Gente, assim, Adriana, o que me chama muita atenção, que eu amo ouvir no seu testemunho, que eu falei, porque eu costumo trazer aqui muitas mulheres que têm testemunho de orar pelo esposo para serem libertos, para serem transformados. Mas é muito difícil eu sentar para ouvir alguém, né, falar que o esposo orou pela mulher, né? Então, assim, é uma parte que me chama a atenção, né? Porque tem sim muitas mulheres que precisam ser transformadas, ser libertas, né, de vícios, de tudo. E eu acho muito lindo o seu testemunho nessa parte, muito lindo. E essa questão, eu gosto de falar assim, a gente vê o seu amor, né, pela obra, o seu amor por Deus, e que Deus conserve essa Amém. graça na sua vida, Amém. né, esse desejo pela obra, porque tem muitas pessoas que estão cansadas, né? Estão frustradas. E ouvir uma palavra como essa traz um ânimo para nós. Entendeu? Sou muito feliz pela sua vida. Muito, muito. E o que muitas pessoas têm deixado de fazer, sabe, Esté? A gente tá vendo muitos crentes adoecidos, tristes, frustrados. Porque tem focado no homem. Eu tenho meu pastor, que eu amo meu pastor. Eu tenho a minha pastora, eu amo a minha pastora. Mas eles são duas pessoas que Deus instituiu como autoridade na minha vida. Eles são os meus pastores, mas eles são um ser humano. Eu não posso focar neles. O meu alvo é Cristo. Então, que venhamos focar no nosso único alvo. Porque quando focamos em Cristo, como eu falei agora há pouco, se eu tivesse parado de beber por causa do meu marido, a primeira raiva que ele tivesse me passado, aquelas coisinhas de casal, eu teria me sentado numa mesa. Mas não é de mim para com o meu marido, é de mim para com o Senhor. O Senhor está acima de todos. O Senhor tem um controle absoluto da minha casa, do meu casamento, da minha família. É Ele, é por Ele, é dele. Então, que venhamos buscar mais e focar só no alvo, que é Cristo. Nosso alvo é Cristo, a nossa busca é Cristo. Tudo que vamos fazer é dele, é dele. Tudo isso aqui é dele. Se o Senhor colocar no seu coração de abençoar a vida, você está abençoando, está na sua mão. Mas quem colocou na sua mão? Foi o Senhor. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Então que venhamos focar nele, para que não venhamos nos frustrar, nos entristecer e sair da presença daquele que é o nosso alvo. Olha, eu sei que já foi mais de 1 hora de entrevista, e eu nem ia tocar nesse assunto, mas depois eu vou me sentir assim, né? Uhum. Eu já me sinto cobrada por Deus. Porque tem outra coisa também que eu te admiro muito, e que você tem muito testemunho, acho que a gente consegue dar uma pincelada resumida, Sim. A questão da sua loja, Uhum. né? Porque eu te conheço e sei que você é uma pessoa que não tem medo de abençoar, de se entregar, de se lançar na obra em todos os sentidos mesmo, né? E a sua loja é um testemunho também de Deus,
pra glória total dele. Lá quando o Senhor nos deu uma palavra, a gente foi numa tarde da benção e Deus usou uma pessoa direcionada ao meu marido, essa palavra, e na época nós namorávamos e eu não queria ter uma loja como ele tinha essa vontade, e eu pensei, se eu vou me casar, eu preciso abençoar o sonho dele, é dele o sonho, mas eu vou me casar com ele, e eu já tinha decidido que eu iria me casar, e a gente surgiu essa loja, vir até nós, só que nós não tínhamos capital, nós não tínhamos produto, como ter uma loja sem produto? E eu lembro que sentamos, conversamos sobre essa loja e eu falava pra ele, é impossível. E aí eu tinha feito um cartão de crédito. Antes disso, fomos novamente nessa mesma tarde da benção. E a minha oração foi só no coração. Ela não saiu da minha boca. Eu falei exatamente assim, Senhor, o Senhor conhece o meu trabalho e do Daniel. Não deixa que a gente dê um passo sem a tua direção. Não deixa que eu tome a decisão por mim ou pelo Daniel. Mas que seja o Senhor, coloca paz no meu coração. Eu não quero me frustrar, eu não quero retroceder, porque se não for da tua vontade, eu vou retroceder. E aí fomos nessa tarde da bênção e Deus usou as palavras que eu falei no meu coração. A campanha era de família, não tinha absolutamente nada a ver. E a pastora, quando ela subiu, ela falou, eu não estou aqui para falar o que o homem quer ouvir, eu estou aqui para falar o que Deus me mandar. E Deus está direcionando a palavra para empresários. E aí ela ia lá no texto base e voltava ao assunto de empresários. Encerrou a campanha, fomos até a frente e ela veio até mim e falou, menina, Deus manda te dizer que Ele está nesse negócio. E eu tinha falado assim, Senhor, não me deixa confundida. E essa palavra o Senhor usou através da vida dela. Deus, Ele não age na confusão, Ele é Deus de propósito. Põe a mochila nas costas e vai. Eu vejo muitas caixinhas saindo, e os nossos perfumes, eles são umas caixas pequenas. Eu vejo elas saindo muito, são muitas caixas que saem. Grande coisa Deus vai fazer naquele lugar, e vai ser para a glória de Deus. E aí Deus deu uma palavra para o meu marido, Ebenezer, que é o nome da nossa loja, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E o significado ali também é pedra de socorro, né? Pedra que foi colocada. E as nossas lojas são conhecidas como ponto de apoio. Então, pedra de socorro e ponto de apoio. E eu lembro que no começo foi muito difícil, porque nós não tínhamos capital. Então, nós perdíamos muitas vendas. Não é que não tinha cliente, nós não tínhamos capital. E eu chorava, eu falava, Senhor, eu não quero essa loja. Eu não quero essa loja. E eu chorava. Foi um momento de solidão que só eu e meu marido vivemos. E hoje a gente vê por que a gente viveu esse tempo de solidão. Porque Deus nos disse muito claramente que lá homem nenhum reinaria, a glória seria somente dele. Então, por que Deus afastou muita gente do nosso redor? Porque a glória lá é dele. Hoje ninguém pode bater no peito e falar, é por minha causa. Não, a causa é o Senhor. Quem fez foi o Senhor. E aí o Senhor foi encaminhando, sabe, tudo de uma forma. Tinha dia que eu falava assim, meu Deus, eu preciso fazer um pedido, e eu preciso de tanto. E começava, Senhor, tem misericórdia. Do nada, Esté é uma pessoa simples, que se você olhar na rua, você não diria que ela tinha dinheiro na conta. Comprava. Valores altos. Quando saía, eu virava pro meu marido falava, você entendeu alguma coisa? Deus. Só Deus. Vivemos muito milagres. Lá pra glória de Deus. Uma menina que foi trabalhar, Deus permitiu ela trabalhar. Ela conheceu o Senhor. Ela se batizou, entregou a vida pro Senhor. Deus... Aquele lugar eu falo todos os dias, Senhor, não é meu, é do Senhor. Então o Senhor tem total liberdade. Às vezes a gente tá lá e do nada minha filha já acostumou. Eu falo, filha, fecha a porta que vamos orar. De novo, mãe? Então assim, eu paro tudo, porque como eu conversei com você agora há pouco, a gente estava até comentando sobre isso, eu já entendi que a porção que eu vou ter é a que o Senhor liberar. Se Ele não liberar, eu posso trabalhar até meia-noite, Esté, que eu não vou ter, mas se Ele liberar, eu vou ter. Então o que está no meu alcance, eu faço, e eu tenho a plena certeza que o que eu não posso fazer, se for da vontade de Deus, eu já vivi coisa linda naquele lugar, coisas lindas, sobrenaturais mesmo, assim, sabe, Deus abrindo porta em meio ao meu desespero, eu olhando e falando, só o Senhor é Deus. É isso.
A Adriana ela tem o coração muito voltado em abençoar, ela me ajuda aqui muito, né, Adri? Amém, glória a Deus. E assim, na igreja dela, e eu acho isso muito bonito, muito bonito. Hoje eu tenho aqui no Culto na Roça alguns empresários e pessoas que começaram como vendedor de loja, né, que é igual do Ricardo Veículos. Ele era vendedor da loja, hoje ele é o dono da loja. Olha. Então, assim, mas são as pessoas hoje que estão aqui, que eu vejo esse crescimento na vida delas, e eu tô falando isso para que as pessoas entendam, né, que Deus, quando você abençoa, você é abençoado. Essas pessoas cresceram. Deus honrou a vida delas, porque a gente precisa honrar a Deus pra gente poder ser honrado, né? Então, assim, eu acho muito lindo essa questão sua de servir, né? E eu sei que quanto mais Deus te levantar, você não vai ter problema nenhum vir aqui lavar banheiro. Porque a sua sinceridade, o seu jeito, o seu coração é esse, voluntário. E é muito lindo essa questão, né? Eu falo, gente, eu preciso de umas 10 Adriana aqui. E em tudo, né? O seu coração de poder abençoar. Tem hora que você fala assim pra mim: por que você não me ligou? Por que você não falou? Eu falo: eu não precisei pedir. Eu não vou pedir. Eu vou estar aqui morrendo, mas eu jamais vou te ligar pra te pedir alguma coisa. Né? E a Adriana briga muito comigo em relação a isso. Então, assim, mas já teve vezes que Deus incomodou o coração dela. Falou: Esté, e aí? E realmente. Então, assim, eu louvo muito a Deus pela sua vida. E eu tenho certeza. Qualquer pessoa que estiver assistindo aqui, ver teu jeito de falar, ver o seu coração, a sinceridade, né? A gente vê que é notório o quanto Deus vai te levantar, o quanto Deus vai te honrar. E eu falo muito pra Adriana aqui, eu falo: Adriana, você vai pregar, Adriana, você é missionária. Amém. Então, assim, eu vejo muito. E hoje, né, acho que é a primeira vez que eu te pergunto, ou se eu já perguntei, eu esqueci quanto tempo que você tá servindo ao Senhor Jesus. E então, assim, é só um começo de muitas coisas que Deus vai fazer na sua vida, né? Eu creio que vai chegar o tempo aí que você vai ter seus funcionários e você vai estar fazendo a obra. Amém! Eu creio, tomo posse em nome de Jesus. E é por isso que o Senhor me quebrou, porque eu não era assim. Então, eu tive que passar por aquele quebrar e eu falo para Deus assim, ó: Senhor, o que o Senhor tiver para me dar, eu quero sempre ser um instrumento. Se for para eu ter, para não ser instrumento, eu não quero. E é de verdade, Deus conhece meu coração. Eu falo: Senhor, se for para colocar o meu coração soberbo, não coloca na minha mão, não me entrega. Porque eu prefiro ter intimidade com o Senhor de verdade do que ter o que é do mundo. Eu já tive o que era do mundo e não me saciou em nada. Então, eu vejo muitos crentes, muitos, Esther, quando estava no mundo, como eu estive, era usado pelo diabo, gastava horrores. Quando vem para o Senhor, a obra é do Senhor, não é da Esther, não é do meu pastor, é do Senhor. Abençoar um missionário, sabe? Ofertar na vida de alguém. Nós vivemos num tempo que as pessoas estão tudo desconfiando. Quando é a voz do Senhor e você ouve, é inconfundível quando a direção vem do Senhor. Então, tudo que o Senhor nos dá não é nosso. Nós estamos só gerenciando. É dele, é por ele e é pra ele. E deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, que eu tô falando muito que a Adriana abençoa, e às vezes a pessoa vai pensar que você é rica. Oh, Jesus, glória eu tô falando a Deus. que ela abençoa porque ela tira do pouco dela, né? A Adriana, ela tá aqui com a gente, ela tem a loja dela, Deus tem abençoado, né? A Adriana já me contou vários testemunhos de Deus chegar e honrar e preparar o produto que ela precisava lá, que ela não tinha. Então, assim, hoje você... E eu acho, outra coisa que eu acho muito bonita e interessante é que, Adriana, hoje você não tem, seu esposo não tem o carro ainda, né? Não. E isso não te impede de fazer a obra? Não. Vamos pra igreja toda semana de Uber. Vamos de Uber. Vem pra roça, dá um jeito. Até isso, Deus preparou uma amizade, tem até testemunho, né? Tem um casal que eu amo muito, que vieram, e Deus fez coisas grandes na vida dos dois aqui também. E eles sempre vêm com a gente. Sempre vêm com a gente. Então, assim, do que adianta ter um carro e não querer estar na presença? O que adianta? Precisamos estar, as pessoas inventam muitas desculpas. Ai, porque hoje está chovendo, ai por isso, ai por aquilo. Esteja na presença, independentemente do que você tem, o que você tem ganhado, o que Deus tem te dado, o que Deus tem feito. Porque dá a sobra. Deus não quer sobra. Deus quer primícia. Primícia do seu tempo, primícia da sua oração, primícia do seu louvor. O Senhor quer a primícia. Então, dar o que sobra é muito fácil.
né? Só que eu vivo milagres. Às vezes o Senhor coloca no meu coração, vai lá e faz isso. Eu falo, Senhor, eu vou fazer, porque eu sei que quem garante é o Senhor. Vou lá e faço. Ele me mandou, eu faço. E é lindo o que ele faz. É lindo, Esther. Servir o Senhor é obedecer. É obedecer. Não tem nada melhor do que obedecer ao Senhor. Adriana, gente, você comunica ou comunica? Desligou a câmera do celular, que eu esqueci de pôr no carregador, a gente tá só com a câmera agora. Eu agradeço o pessoal que tá nos assistindo, né? Fala da sua loja, fala pra ir lá te visitar, pode te convidar pra pregar também, né, Adriana? Amém! Eita, glória! Então, eu quero agradecer, né, cada um que ficou com a gente. E agradecer a sua vida. Amém. Amém. Você é canal de bênção. Eu sei que quando Deus manda pra cá um escolhido, é pra ele passar um processo com a gente. Um processo de um crescimento espiritual. E algumas pessoas que passam aqui, eu falo assim, deixa eu aproveitar de você, porque daqui a pouco você vai voar tão alto, que Deus vai te levar em tantos lugares, e aí eu vou ficar com saudade. Então, eu já quero liberar essa palavra sobre a sua vida, que em nome de Jesus, Deus vai te levar para voos bem altos, e eu vou te ligar, porque eu vou ficar com saudade de você aqui, mas eu vou estar feliz que você vai estar fazendo a obra de Deus em algum lugar. Amém? Que você possa aprender o máximo que puder com a gente aqui, né? E deixar Deus te usar. Amém. Amém? Amém. Agradeça o pessoal aí de casa, Adri. Amém. Primeiro, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Um dia eu te vi lá na frente, eu falei, Senhor, ela pode não me conhecer e ela não ser minha amiga. Eu não ser amiga dela, mas ela é minha amiga. E aí é muito bom estar com quem faz a obra com amor. E você, nitidamente, você, meus pastores, a obra com amor, as pessoas que eu conheço que fazem a obra com amor, é maravilhoso. E eu quero agradecer a você por poder servir aqui, na medida do que eu posso. E a nossa loja fica ali na Avenida Olinda, no setor Água Branca. Em Goiânia. Em Goiânia, entre o Fórum e o Shop Los Andes. Então, passa lá para tomar um café comigo, para orar, pra gente adorar. Às vezes eu tô lá louvando e do nada eu aumento o volume e eu esqueço que eu estou no meu ambiente de trabalho. E bem em frente, Esté, tem um ponto de ônibus. Então, eu não ligo pro que as pessoas olham, assim, eu percebo às vezes que elas olham, né? Eu falo, Senhor, eu não tô nem aí. Porque um dia lá no mundo, eu falava alto, bêbada. Agora que eu tô te adorando, eu quero adorar da forma que o Senhor me direcionar numa adoração, né? E adorar o Senhor é lindo. Então, passa lá para orar com a gente, para adorar com a gente, para conhecer o produto, para aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E eu quero te dizer que não para de orar. Não sei por quem você tem orado. Não importa o quanto tempo você tem orado, não importa o quão essa pessoa está afundada no lamaçal do pecado, da prostituição, da droga, da bebida, da mentira. Não importa qual pecado essa pessoa esteja afundada e como ela tem levado a vida. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. E o mesmo Deus que fez na minha vida, o mesmo Deus que me libertou, me sarou, me curou, me restaurou, limpou as minhas vestes, me colocou vestes novas. Ele derramou um óleo sobre a minha cabeça. Ele me aceitou e me chamou de filha. Ele retirou toda aquela angústia e me trouxe para a presença dele. Ele vai fazer na sua casa também, porque o poder dele é grandioso. E quando o Espírito Santo dele tocar no coração de quem você tem orado, você vai testificar das maravilhas, do poder e da grandiosidade do Senhor. Creia, você é instrumento para orar. Então continue orando, continue adorando e você vai ver que Deus vai fazer. Ele fez na minha vida e vai fazer na sua casa, em nome de Jesus, eu creio. Amém, é isso aí. Deus abençoe sua vida. Amém. O pessoal de casa que tá me ouvindo, Deus abençoe. E é isso aí, né? Pessoal, esse ano, quem não conhece o Culto na Roça, vem conhecer, né, Adriana? Dia 22 já tem Encontro de Vaso. E estaremos por aqui trabalhando, servindo. Servindo. Fomos chamados para servir. Amém. Amém? Deus abençoe.